Gravação, correção de prova, TJ Pará, analista. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, satisfação de estar aqui com vocês. Eu sou Priscila Silveira e nós vamos corrigir a prova do TJ Pará nas questões ligadas às matérias de direito penal e processo penal. Inicialmente, quer dizer que foi uma prova dentro aí até do esperado, não tivemos maiores problemáticas, ok? Tudo aí dentro da temática envolvendo o seu gabarito, aliás, o seu edital. Então, nós vamos corrigir, vou fundamentar, para a gente, então, já ter um parâmetro, lembrando que é um gabarito extraoficial, ok? Então, questão de número 57, direito penal, ela dizia lá, na confraternização de final de ano de um tribunal de justiça, Ulisses, servidor do órgão, e o desembargador ganharam um relógio da mesma marca e embalagens idênticas, mas de valores diferentes, sendo consideravelmente mais caro o do desembargador. Ao ir embora, Ulisses levou consigo, por engano, o presente do desembargador, o qual, ao notar o sumiço do relógio e acreditando ter sido vítima de crime, acionou a polícia civil. Testemunhas afirmaram ter visto Ulisses com a referida caixa. No dia seguinte, o servidor tomou conhecimento dos fatos e dirigiu-se espontaneamente à autoridade policial, afirmando que o relógio estava na casa de sua namorada, onde fora apreendido. Nessa situação hipotética, a conduta de Ulisses na festa caracterizou. Vejam, aqui exigiu seu conhecimento a respeito da teoria do crime, especialmente ligada àquela questão do dolo e da culpa, né? Não há se falar aqui, então já vou ser até meio breve, né, trazendo aqui as considerações da certa. Aqui, a questão de número 57, a letra certa aqui é letra B de bola, que por que, Priscila, letra B de bola, erro de tipo? Porque ele errou sobre elementos imprescindíveis para a prática delitiva, que é o dolo e a culpa. Ele não teve a vontade, embora ele tivesse invertido a posse do bem, embora ele tivesse de alguma forma invertido a posse desse bem, o que acontece? Ele não teve o dolo exigido para essa conduta, ele não quis subtrair aquele bem móvel que pertencia ao terceiro, o caso aqui do desembargador, tá? Teve gente que falou, professora, mas não é erro de proibição? Não, porque no erro de proibição, que está lá no artigo 21 do Código Penal, o sujeito erra, mas porque ele pensa que pode daquela maneira agir. Em momento algum aqui, dessa questão de número 57, trazia qualquer entendimento no sentido de que ele pensou que pudesse pegar o relógio. Ele errou sobre o objeto, mas cuidado, tá? Porque aqui ele errou sobre o objeto, mas não é porque ele tinha dolo, porque se ele tivesse dolo, nós estaríamos diante do erro de tipo acidental. Então aqui, nessa questão de número 57, fica evidenciado o erro de tipo acidental, tá? Letra B de bola. Vamos à questão 58. Com essa tranquila, hein? Letra da lei. Olha só que barbaridade, delícia. Essa aqui, certeza vocês acertaram. Com relação ao tempo e lugar do crime, o Código Penal brasileiro adotou, respectivamente, as teorias da atividade da ubiquidade, ubiquidade da atividade, ação e da consumação, resultado e da ação, consumação e do resultado. Vocês bem sabem que lá no artigo 4º e no artigo 6º do nosso Código Penal, com relação ao tempo do crime e com relação ao lugar do crime, o nosso Código Penal adotou a teoria da atividade e a teoria da ubiquidade ou teoria mista. Então, a questão de número 58, a letra certa aí é letra A de amor. Essa aqui tranquila, né? Em todas as aulas a gente trata dessa questão das teorias. Geralmente ela vem em situação hipotética, mas nessa aqui, tranquila, a letra da lei praticamente, tá? Então, a questão aí de número 59. De acordo com a lei número 8.666, de 93, configura crime de fraude em licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias ou contrato dela decorrente com prejuízo à
fazenda pública. Aí ele traz lá, né, várias situações. Então, primeira, onerar proposta ou a execução de contrato, ainda que justificadamente. Vamos ler todas aqui, eu já trago para vocês qual é a certa e já explico por quê, tá? Reduzir os preços dos bens ou mercadorias, entregar uma mercadoria por outra, ordenar despesa não autorizada por lei e prestar garantia sem contra-garantia. Só para a gente lembrar, lá no artigo 96 da Lei 8.666 de 93, ele trata lá que é crime fraudar, né? Então a questão da descrição hipotética aqui, na verdade, traz exatamente o caput do artigo 96, só que lá no inciso 3º, ele diz que vai ser, nós temos várias hipóteses trazidas no artigo 96, né? Então, se ele eleva o preço arbitrariamente, se ele vende verdadeira como perfeita e ou mercadoria falsificada ou deteriorada, se ele entrega uma mercadoria por outra, se ele altera a substância ou qualidade da mercadoria fornecida, ou se ele torna aí por qualquer modo, de forma injusta, mais onerosa a proposta. Então, cuidado, tá? Porque o que está estabelecido lá no artigo 96, inciso 3º da Lei 8.666 de 93, traz para nós a questão de número 59, tendo como a assertiva correta a letra C de coração, tá bom? Então vamos para a próxima questão. Questão de número 60. No que concerne às penas previstas no Código Penal Brasileiro, assinale a opção correta. Vamos ler todas aí e a gente vê qual é a certa, tá? Lembrando que aqui a gente está pegando uma prova, então essa prova aqui está circulada por alguém que fez a prova, tá? Então por isso nós estamos colocando a letra certa aí bonitinho. São espécies de penas privativas de liberdade: interdição temporária de direitos, prestação de serviço à comunidade e pagamento de multa. Cuidado, né? Pagamento de multa, multa é pena, tá lá no artigo 32. Lá no artigo 43, ele não tem como espécie de pena a pena de multa, tá? Então a letra A estaria errada. As penas restritivas de direitos apenas são aplicáveis em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em pena inferior a 2 anos. Sabe que no artigo 44, a pena aí é inferior, na verdade, a pena tem que ser até 4 anos, né? Então, inferior a 4, tá? Letra C. A limitação do final de semana é uma pena restritiva de direito, devendo o condenado permanecer em casa de albergado por 5 horas diárias aos finais de semana. Exatamente! Lá no artigo 48 do Código Penal, ele traz para nós a fundamentação da questão de número 60, tá? Então, a letra C já é a certa. Professora, o trabalho externo não é admissível se você pegar lá no artigo 34 do Código Penal, ele fala que é admissível em casos de obras públicas, tá? Então, aqui, essa letra D estaria errada. E cuidado, porque a letra E está errada, porque a pena de multa tem que ser aí paga no prazo de 10 dias após o trânsito em julgado, beleza? Então, a questão de número 60 tem aí como gabarito a letra C de coração, tá bom? Vamos lá, tranquilo, né? Acho que deu para... Teve uma outra de processo que talvez essa aqui talvez pudesse ter trazido dúvida para alguns, porque exigia de alguma maneira entendimento aí jurisprudencial, tá? Então vamos ler a questão de número 61. A conduta de quem faz declaração falsa de estado de pobreza para fins de obtenção dos benefícios da justiça gratuita em ação judicial é considerada A. Crime de falsificação de documento particular, figura atípica, crime de falsa identidade, crime de falsidade ideológica e crime de falsificação de documento público. Um monte de gente pode confundir aqui, tem gente que fala que é falsificação de documento particular, outros falam que é falsidade ideológica, só que tem que tomar um cuidado aí, porque o entendimento dos nossos tribunais, tanto STJ e tanto STF, é no sentido de que o sujeito que insere ou faz declaração falsa aí, ó, dados que não são condizentes com a sua pobreza, tá? Violando a lei que trata dessa possibilidade de fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, o entendimento é de que não há, né, dentro aqui dessa declaração falsa, a presunção iuris tanto. Por quê, professora? Porque esse documento está sujeito à prova posterior, por exemplo, pelo magistrado, a pedido das partes.
Então, o que acontece? Não traz o elemento necessário que goza aí dos crimes que são praticados contra a fé pública, tendo em vista que quando o sujeito faz inserção de declaração falsa, o juiz, o magistrado, ele pode pedir a prova dessa declaração. Então, ele fala que ele é pobre, ele fala, então junta o seu imposto de renda, tá? Então, nesse sentido, tendo em vista que é possível o preceito probatório dessa afirmação posterior à inserção desse documento aos autos, o nosso STJ, seguido aí pelo STF, eles entendem ser possível provar, né, de alguma maneira, essa declaração, de modo então que a se falar em figura atípica, tá bom? Então a questão de número 61, letra B de bola. Vamos adiante aí. Última questão de direito penal. Antônio e Breno, bacharéis em direito, fazendo-se passar por oficiais de justiça, compareceram em determinada joalheria, alegando que teriam de cumprir mandado judicial de busca e apreensão de parte da mercadoria por suspeita de crime tributário. Por não cumprir aí os mandados, ou seja, para que eles não pudessem cumprir esses mandados, eles solicitaram a quantia de 10 mil que foi paga pelo dono. Nessa situação, Antônio e Breno responderão pelo crime de corrupção passiva, usurpação de função pública, tráfico de influência, concussão ou corrupção ativa, professora. Olha, letra B de bola, lá no artigo 328, no parágrafo, inclusive, porque se eles auferirem vantagem, nós vamos ter a forma qualificada da usurpação de função pública. E aí um cuidado, tá? Por que não é tráfico de influência? Porque no tráfico de influência realmente tem o verbinho solicitar. Só que eles solicitam a pretexto de influenciar ato de um funcionário público, ato de funcionário. Aqui eles estavam fazendo, né? Então, eles foram lá para cumprir, usurpar e exercer indevidamente. Então, aqui nesse caso, a questão de número 62, a letra certa é B de bola. Lembrando que não há se falar em corrupção ativa, concussão. Na verdade, aqui, corrupção ativa não há se falar, porque era particular também, mas eles, de alguma forma, oferecem ou prometem ao funcionário público, o que não aconteceu. E não é corrupção passiva e nem concussão, porque o problema não descrevia que eles faziam isso em conluio, unidade de desígnios, com qualquer outro funcionário público, e muito menos que algum ou um deles fosse funcionário público, tá? Então, a questão de número 62, letra B de bola. Tranquilidade. Deu para gabaritar penal, né? Então, vamos responder agora as questões de processo penal, que achei também até que razoável, tá? Uma outra aí trouxe determinada confusão, enfim, mas faz parte, a gente está aqui para lembrar do que foi dado na aula para vocês, tá bom? Então, questão de número 63. Quando a gente fala, aqui, ó, ele está perguntando sempre cai, né, sempre, a questão do artigo 366, né? Então, a resposta aqui estava fundamentada nessa questão lá no artigo 366, mas vamos ver o que ela diz aí. Se um acusado, citado por edital, não comparece para defender-se em ação penal pelo crime de falsidade ideológica e nem constitui advogado, o juiz suspenderá o curso e o processo, porque esse prazo é decadencial. Letra B, deverá decretar a prisão preventiva do réu, determinará a interrupção do curso do prazo, que é prescricional. Letra D, deverá decretar revelia do réu e dará seguimento ao processo com o defensor dativo. E letra E, poderá determinar a produção de provas consideradas urgentes. Cuidado, né? Então, a questão de número 63 tinha como gabarito a letra E. Ah, professora, mas por que a C está errada? Porque não é interrupção, é suspensão. Então, não conta do zero, né? Para dali em diante. Aqui, com relação a decretar a prisão preventiva, ele pode, né? Ele poderá decretar desde que preenchidos os requisitos do 312.
E professora, por que a letra A está errada? Porque o prazo é prescricional, tá? Prof, mas aí nesse caso ele vai determinar, né, que o réu aí seja, na verdade, o processo vai seguir sem a presença do acusado, tá? Só que se ele foi aí citado ou intimado pessoalmente, obviamente que o juiz vai nomear, mas cuidado porque aqui, né, ele não vai antes de novamente colocar aí a questão do defensor, ele não pode dar seguimento aí ao processo, tá? Então, nesse caso, nós vamos ter, professora, revelia ele não apresenta, né? Cuidado que aqui no processo penal é um pouquinho diferente do que está descrito lá no processo civil, tá? Então, a questão de número 66, ele pode determinar a produção de provas consideradas urgentes, tá? Prof, essa questão de número 63, o artigo 366 sempre cai para quem está prestando tribunais, né? Que é o que vocês vão se deparar com muita frequência, ok? Então, questão de número 63, letra E de estratégia. Vamos lá, 64. De acordo com o Código de Processo Penal, no procedimento comum ordinário, após o recebimento da denúncia e o oferecimento de resposta à acusação pela defesa, o juiz absolverá sumariamente o denunciado na hipótese de a denúncia ser manifestamente inepta, faltar justa causa para o exercício, o fato narrado evidentemente não constitui crime, há dúvida quanto à autoria do réu e à sua participação no crime, ou ficar provada a inimputabilidade mental do acusado. Cuidado, né? Porque aqui, ó, a absolvição, ela vai se dar quando o fato narrado evidentemente aí não constituir crime, tá? Conforme está disposto lá no artigo 397 do Código de Processo Penal. Professora, aqui só tomar um cuidado, porque essa questão de número 64, ela trouxe uma mescla de causas de rejeição da denúncia que estão estampadas lá no artigo 395, tá? Então, quando há oferta do petitório inaugural, o juiz pega a petição inicial, ele vai analisar se tá ou se estarão preenchidos os pressupostos para dar, então, determinar a citação do acusado. Então, se ela for inépta, se não tiver aqui pra gente, né, justa causa para o exercício da ação, são causas de rejeição da petição inicial e não causas de absolvição sumária, tá? Então, a questão de número 64, nós temos aí a possibilidade de absolver sumariamente. Questão de número 65. Luiz foi denunciado pela prática de crime de menor potencial ofensivo em juizado especial criminal de Belém do Pará, mas não foi encontrado para ser citado pessoalmente. Nessa situação hipotética, vamos ver lá, né? Letra A. O processo ficará suspenso até que Lucas seja encontrado. O processo será encaminhado, cadê, gente? Ao juízo comum. Letra A, letra C, a vítima será intimada para informar o endereço atualizado de Luiz. Será determinada a citação por edital com prazo de 5 dias. Será nomeado defensor dativo para representar Luiz na audiência de conciliação. Só tomar um cuidado, né? Porque caso o acusado da prática de infração penal de menor potencial ofensivo, ele não consiga ser citado aí pessoalmente, né? Desse processo. E aí, cuidado, tá? Porque a citação ela vai ser pessoal sempre que possível. Mas caso ele não seja encontrado para ser citado, o juiz vai encaminhar as peças ao juiz comum, tá? Então, lá no artigo 66 da Lei 9.099/95, ele vai, então, encaminhar o processo para que, então, o acusado seja, então, encontrado, tá? Então, a questão aí de número 65 exigia a fundamentação e o seu conhecimento lá no artigo 66 da Lei 9.099/95, tá? Então, questão aí, letra B de bola. Vamos para a questão 66.
Nos casos de sentença de impronúncia ou de absolvição sumária em procedimento do tribunal do júri, é cabível recurso de apelação, é cabível em recurso de sentido estrito, são cabíveis recurso de apelação e recurso de sentido estrito, respectivamente, são cabíveis o recurso de sentido estrito e o recurso de apelação, respectivamente, são cabíveis o recurso de agravo e o recurso de apelação, respectivamente. Só um cuidado, tá? Porque o artigo 416 do Código de Processo Penal, ele diz que das decisões de impronúncia e de absolvição sumária, lá no procedimento do rito do júri, é possível a interposição do recurso de apelação, tá? Nós faríamos, ou é possível fazer recurso em sentido estrito, quando há a desclassificação ou também aí, porque a gente tem a questão da pronúncia, tá? Então, se ele fosse pronunciado ou houvesse a desclassificação por causa da incompetência, seria possível o RES, o recurso em sentido estrito, tá? Mas perguntava aí sobre a impronúncia e a absolvição sumária, então o recurso cabível é o recurso de apelação nos moldes do artigo 416 do nosso Código de Processo Penal, ok? Vamos mais uma aí. De acordo com o entendimento do STF, o uso de algemas é restrito à prisão penal, sendo inadmissível na prisão cautelar devido ao princípio da inocência, ensejará a responsabilidade disciplinar, civil e penal da autoridade que o determinar, caso seja injustificado, ensejará a anulabilidade, cuidado, tá? Da prisão e dos atos subsequentes, caso seja injustificado. D. É ilícito somente nas hipóteses de fundado receio de fuga e de perigo à integridade física de terceiros. É uma excepcionalidade e deve ser justificado previamente de forma oral ou por escrito. Então, cuidado aqui, porque essa 67, ela perguntava ou exigia o seu conhecimento a respeito da súmula vinculante 11, né, que é aí do STF, e aí trazia o seguinte, cuidado que é onde a gente achou isso aqui, ó, né, respondeu pela questão da anulabilidade. Na verdade, é nulidade, não é anulável, é nula, tá? Então, a própria súmula vinculante, ela traz para nós essa ocorrência de que vai ensejar, sim, procedimento disciplinar civil e penal, desde que ela seja colocada de forma aí injustificada, tá? Professora, eu confundi com essa questão da anulabilidade. É tudo nulo. Então, lá no finalzinho da súmula, ela fala, e é nulo, tá? Toda aí a prisão e os atos subsequentes. Então, a questão de número 67, letra B de bola, tá? Então, usando aí a questão da súmula vinculante. Vamos mais uma. 68. Antônia foi vítima de calúnia praticada por Francisca e Rita. Inconformada, Antônia, na mesma semana em que sofreu a calúnia, tomou as providências para que fosse proposta a ação cabível, mas o fez apenas contra Francisca, porque Rita era amiga de sua mãe. Só que cuidado, né? Porque quando aqui tá falando que tomou as providências para que fosse proposta, tá? Então, é caso de renúncia. Então, a questão de número 68. Opa, deixa eu pôr aqui. A questão de número 68 trazia o conhecimento a respeito da renúncia, porque a renúncia é antes, né, da proposta aí da ação. Cuidado que ela não perdoou. O perdão do ofendido lá no artigo 51, a ação já foi proposta, tá? Agora, cuidado, porque tem gente que falou assim, professora, mas se ela renunciou ao direito de um, ela teria que estender aos outros. Mas a pergunta não trazia essa resposta para você. Ela dizia que ela abriu mão do direito de ação. Tá? Então, como ela fez antes da ação ser proposta, era caso aí, né, de renúncia conforme artigo 49 e seguintes do Código de Processo Penal, tá? Prof, perempção, perdão,
são institutos, evidentemente, que são colocados durante o curso da ação, né? Também a questão aí da retratação, ela se retrata, não falou que estava aí também antes da ação, mas olha só, a decadência, aqui está falando que ela fez no prazo legal, então partimos do pressuposto que ela fez ou atendeu aí o disposto no artigo 38 do Código de Processo Penal, tá? Então a questão de número 68, letra C, de coração. Vamos mais uma aí. Impede a propositura de ação civil indenizatória a decisão que... Então, só aqui tem que tomar um cuidado, tá? Professora, por que tem que tomar um cuidado? Porque tem gente que interpreta um pouquinho errado, né? Mas eu acho que não foi o seu caso aí na hora de fazer a leitura do artigo 66, tá? Então, impede que haja a ação civil pleiteando indenização a decisão penal que julgar extinta a punibilidade do agente, reconhecer a inexistência material do fato, absolver o réu em razão de o fato imputado não constituir crime, absolver o réu em razão de não existir prova suficiente para sua condenação e arquivar o inquérito policial. Lá no artigo 66 do Código de Processo Penal, ele fala lá, não obstante a sentença seja absolutória, eu posso propor ação civil, desde que o fato narrado aí não exista, tá? Então, quando o sujeito é absolvido com fulcro no artigo 386, inciso 1º do Código de Processo Penal, ou seja, não há, né, a existência do fato, o fato não existiu, então cuidado, porque neste caso há o impedimento da propositura da ação civil ex delito lá na esfera civil, tá? Agora, as outras hipóteses, elas estão contidas no artigo 67, e o artigo 67, ele descreve para nós a impossibilidade de ingresso de ação civil ex delito naquelas situações que são as outras aí que resultaram nas assertivas da questão número 69, tá? Para a última questão, então, professora, essa daí, ela exige um pouquinho do seu conhecimento a respeito de crime, né, do crime de estupro. Maria foi vítima de estupro praticado por um desconhecido em um parque. Ao comparecer à delegacia, ela comunicou formalmente o ocorrido e submeteu-se ao exame de corpo de delito, que comprovou a violência sexual. Em seguida, foi feito o retrato falado do estuprador. Apesar dos esforços da autoridade policial, o autor do crime somente foi identificado 7 meses após a ocorrência do fato. Nessa situação hipotética, concluídas as investigações, o Ministério Público deve ofertar denúncia, visto que estão presentes as condições da ação, manifestar-se pelo arquivamento do inquérito por falta de interesse de agir, manifestar-se pelo arquivamento do inquérito por falta de possibilidade jurídica, manifestar-se pelo arquivamento do inquérito por falta de justa causa, oficiar a vítima para que ela informe se ainda tem interesse na propositura da ação penal. Lembrando aqui que o artigo 225 do Código Penal, os crimes de estupro, a partir então de 23 de setembro de 2018, são de ação penal pública incondicionada, e em razão disso, né, nós temos aqui, ó, tinha todos os elementos mínimos, não precisa da autorização da Maria, porque nós temos aqui, evidentemente, ela é uma ação pública incondicionada, ela não precisava se manifestar, o Ministério Público é, né, o titular da ação, então tinha todos os elementos mínimos, ele então poderia ofertar o petitório inaugural, tá? Cuidado, porque antes de setembro de 2018, que não é o caso, né, o problema não trouxe aí também a data, então partimos do pressuposto que ele está dizendo que já estava sob a vigência do preceito normativo alterado lá no 225, não falava que ela, aqui, porque antes a gente teve uma mudança, né, se era maior, não era vulnerável, não estava na circunstância de vulnerabilidade, ela era sim condicionada à representação, mas hoje, para nós, todos os crimes que são desdobrados da dignidade sexual, eles estão então oferidos com a ação penal pública incondicionada, tá? Então a questão de número 70, letra A de amor. Então nós encerramos a nossa correção, quero agradecer aí imensamente, ok? Desejando que vocês tenham gabaritado as questões de penal e de processo, quero aí depois saber como vocês foram, ok? Um grande abraço, muito sucesso e até a próxima. Tchau, tchau!